Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem para o seu conforto laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256 www.fases.com.br. Shalom Comunidade Cristã, lugar de encontro com Deus. Você irá ouvir uma palavra ministrada em uma de nossas reuniões. Que o Senhor te abençoe ricamente com esta palavra. Jovens entre 10 e 19 anos, 25% desses jovens não têm o nome do pai no RG, na certidão de nascimento, nos seus documentos. 25%. São chamados os filhos das estrelas, porque lá no cartório, quando alguém vai registrar, a mãe vai registrar seu filho e não sabe o nome do pai, eles colocam asterisco no nome do pai. São conhecidos nos cartórios, pelos escrivãos, de filhos das estrelas. Eu diria que é um número assustador, de 34 milhões para 5% de uma população jovem que não conhece o seu pai. Eu tenho a história, acompanhei a história de um discípulo, hoje casado. Quando ele chegou na igreja já com seus 24 para 25 anos, e ele não conhecia o seu pai. Sua mãe nunca disse quem era o seu pai. E ele buscando ajuda, porque isso sempre o incomodou, foi uma dificuldade que ele tinha. Eu preciso saber quem é o meu pai. E não tinha o nome do pai no documento. A ponto, então, de que um dia sua mãe contou essa história, que na adolescência ela teve um envolvimento com um rapaz, que esse rapaz, então, era o seu pai. E ela, então, conseguiu o endereço desse homem. Esse homem mora em Campinas, São Paulo, hoje pastor de uma igreja. E esse rapaz me pediu a cobertura de ir até esse homem, esse pastor, procurar saber qual era a história, queria conhecer, um primeiro contato. E esse homem dizia: não, eu apenas conhecia sua mãe. E disse: eu não tenho nada a ver com você, não sou seu pai. Isso gerou uma crise no seu casamento atual, porque nunca soube dessa história. Mas assim mesmo ele fez questão, ele aceitou de fazer um exame de DNA. E esse rapaz acompanhando, angustiado, querendo saber, crendo que era um sim, voltou a Campinas para pegar o resultado e volta para Ribeirão Preto, desesperado, que de verdade aquele homem não era seu pai. E as coisas foram ficando mais desesperadoras, porque até hoje ainda ele não sabe quem é o seu pai. Eu diria que esse número pode ser assustador. 25%, cerca de 5 bilhões de jovens que não conhecem o seu pai. Mas tem talvez um número ainda maior, muito maior, de pais que dão o seu nome para os filhos, que tem lá o nome no documento de identidade, no RG, na certidão, mas que não são pais presentes. E há uma geração órfã de pais vivos, que tem a falta dos seus pais, que tem a falta principalmente da figura do pai, porque os pais hoje estão mais preocupados em ter para suprir do que ser para suprir. Hoje a busca de muitos pais, principalmente a figura do homem, que é tão importante, tão crucial na formação dos seus filhos, tanto do menino quanto da menina, e eu diria talvez até mais das meninas.
a presença da figura paterna, da figura masculina na formação dos filhos. Mas os pais estão mais preocupados em correr atrás. Eu preciso dar uma boa educação, eu preciso trabalhar tanto, eu preciso correr, ganhar dinheiro, eu preciso dar o melhor para os meus filhos. Correto, é isso mesmo, é o nosso objetivo. Mas os nossos filhos estão suplicando mais pela nossa presença do que pelo nosso presente. Muito mais do que os nossos presentes que podemos dar para eles. Uma boa educação, a melhor escola, os melhores tênis, os melhores smartphones, os melhores equipamentos, jogos, enfim. Eles estão suplicando pela nossa presença. Os pais estão preocupados em ter essa mãe, a mãe dessas meninas. Ela estava mais preocupada com o passado do que com aquilo que Deus tinha prometido para eles. Os pais estressados, depressivos. Depressão é o excesso do passado, de passado. E essa mulher se perdeu, virou um monumento naquela família, para aquela família, por conta de viver e procurar aquilo que ela tinha deixado para trás. Os nossos filhos precisam ver-nos olhando para o futuro, para frente. Queridos, eu sei, e talvez esse seja um dos maiores argumentos. Um pai que não consegue abraçar o seu filho, não consegue dizer eu te amo, não consegue dar o carinho necessário, porque muitos pais não tiveram dos pais. Estou acompanhando, eu dou aula na escola que é da igreja, eu dou aula de ensino bíblico e ética cristã, para o ensino fundamental 2, e nós estamos acompanhando um caso de uma jovenzinha de 13 anos, que descobrimos que ela está se cortando, e você sabe, aquele exercício chamado cutting, as crianças, os adolescentes principalmente, elas se cortam no braço com estiletes, com lâminas de apontador, e essa garota estava se cortando com lâminas de apontador, e você começa a observar que esses garotos, eles só usam moletom, pode estar o maior calor, só usando moletom, o tempo todo, na escola, para onde vai, e nós descobrimos que essa garota estava se cortando. É uma história triste, trágica, porque ela é filha, os seus pais, tanto o pai quanto a mãe, são surdos. Eles não ouvem e não falam, ela se comunica por sinais. E a mãe dela está perdendo também a visão. E nesses últimos dias ela está muito triste, nós percebemos isso, aconselhando, conversando, e descobrimos então que ela começou a se cortar, porque o exercício é: quanto eu me corto, a dor que eu estou sentindo no meu braço, na minha carne, ela supre a dor que eu estou sentindo na minha alma. É essa a explicação. E exatamente isso que essa garota disse para a gente, quando ela estava se cortando. Ela disse: olha, quando eu me corto, eu me sinto bem. Eu sinto muita dor, mas eu me sinto bem. Então ela se cortava daqui até mais ou menos aqui, para que quando ela arregaçasse as mangas, ninguém visse. Sua mãe não sabia, seu pai não sabia, sua avó não sabia. E fomos conversar com essa garota. Mas a história mais triste não simplesmente porque ela estava triste, porque sua mãe não estava perdendo a visão. Ela disse que a tristeza dela maior era por uma baixa autoestima que ela tinha e que ela tem, principalmente porque o pai dela nunca disse que a ama, mesmo que por sinais. Nunca disse que estava bonita, nunca lhe deu um abraço. E ela estava muito triste por causa disso. E quando ela se cortava, ela se sentia bem. Ela vai para o encontro com Deus agora no próximo final de semana. E tivemos essa conversa na quarta-feira, e na quinta, ontem, eu estive com ela na sala. Ela me deu um abraço, mas tão apertado,
como se ela quisesse um abraço do pai dela. Um abraço tão forte. Mas ela nunca teve isso. O pai sempre supriu, mas nunca foi presente. E hoje nós vivemos numa geração de pais ausentes, completamente ausentes. E diz uma estatística, um levantamento feito pela escritora Sheryl Feinstein, que revelou no meio dos adolescentes que 84% pensa em sua mãe, e 89% desses adolescentes pesquisados pensam em seu pai. E mais de 3/4 de adolescentes gostam de passar tempo com seus pais. 79% curtem a presença da mãe e 76% gosta de se divertir com o pai. Talvez para quem é pai de adolescente aqui diz assim: meu filho vive no quarto, trancado, com fone de ouvido, e eles não gostam da minha presença. Em alguns aspectos eles preferem realmente estar com os seus amigos, mesmo que virtuais, mas não se engane, eles precisam da sua presença. Essa semana, meu filho mais velho, conversando com a Nádia, diz assim: mãe, papai, estou sentindo a falta do papai, ele está muito ausente. E a Nádia falou: mas como assim, né? Pensou: mas teu pai está ficando em casa ao mesmo tempo, estamos tendo as mesmas programações. E chegamos a uma conclusão, para você ver a presença do pai, que é importante. Até alguns meses atrás, eu pegava os meus filhos e levava para a escola, buscava, levava para a escola, buscava, levava para todo lugar e buscava. Passava muito tempo com eles. Então a escola era longe, eu levava, buscava, gastava muito tempo com eles. E hoje meu filho, já com 19 anos, tem carta, estuda no mesmo período, já na faculdade da minha filha, os colégios, a faculdade e o colégio perto. Então ele já pega o carro, vai, deixa a minha filha mais nova na escola e vai para a faculdade, depois busca. Então eu parei, por um tempo já, estou descansando, estou na folga, estou curtindo minha cama um pouquinho até mais tarde. E nós não sabíamos e não havíamos percebido que essa simples presença de eu levá-los, mesmo que eles estavam dormindo no carro, indo para a escola, e depois voltando, que ali conversávamos muitas coisas no período, eram tão importantes para eles. Porque a minha rotina, a nossa rotina, nós fizemos uma avaliação, mas não mudou em nada a nossa rotina dentro da nossa casa. A minha presença, os meus horários, meus dias de folga, os nossos cultos familiares, não mudou em nada. Eu falei: mas como assim? Nós observamos que foi essa falta. Queridos, pais, não percam a oportunidade de estar mais presente na vida dos seus filhos do que dar presentes. Mas também não se esquive da responsabilidade de dar o melhor para eles, certo? Mas procure dar o melhor da sua presença, do seu coração, da sua boca, ou simplesmente de sentar ao lado deles e curtir um filme, uma série que eles gostam, ou de jogar um videogame com eles, ou de sair, tomar um sorvete. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã de forma prática. Mas pais estressados e depressivos por conta do excesso do passado. Uma geração sem paz é uma geração sem limites. Uma geração sem limites torna-se uma geração delinquente. E o diabo, sabendo disso, ele quer tirar essa realidade das casas, das famílias, quer sacar a presença, quer sacar a figura do pai, porque uma geração delinquente é por conta de uma geração sem limites. Eu ouvi uma reportagem, ouvi uma entrevista recentemente de uma jovem de classe média alta do Rio de Janeiro, que ela tinha tudo o que ela queria, sempre fez as melhores viagens, filha de pais separados, morava com a avó, sempre fazia as viagens, ia para onde quisesse, tinha as melhores roupas, e ela dizia assim: olha, aos meus 18 anos, eu ganhei o meu primeiro carro, 0 quilômetro, e todos os anos eu ganho no meu aniversário um novo carro zero. Cada
vez, sempre aprimorado, marca e modelo que eu desejo, com todos os acessórios. Mas ela saiu da convivência dessa classe média alta e foi morar no morro, num dos morros do Rio de Janeiro, e ser mulher do maior traficante, dos maiores traficantes dos morros do Rio de Janeiro. E a pergunta da repórter foi: por que você trocou a vida tão segura, materialmente falando, para morar na favela e ser esposa de um traficante? Ela disse: porque lá, por mais escassez que eu tinha, eu descobri que havia limites que eu nunca tive. Eu tinha a hora de chegar em casa, senão eu apanhava. Eu tinha o valor que eu podia gastar e eu precisava prestar contas do meu dinheiro. Eu precisava prestar contas da minha vida e havia limites estabelecidos por esse homem que era o meu namorado, o meu marido. Então ali eu me senti bem, aquilo que eu nunca tive desde a minha infância, limites, eu descobri lá na favela, no morro, no Rio de Janeiro. Uma geração sem limites é uma geração delinquente. Nós encontramos também e vivemos em meio a uma geração entregue à perversão sexual. Se nós voltarmos à história da família de Ló, tem um acontecimento peculiar nessa história que me chama muita atenção e que eu poderia dizer que é exatamente isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Uma geração de jovens entregue à perversão sexual. A história conta que quando os anjos do Senhor chegaram na casa de Ló, ele imediatamente colocou esses homens para dentro de casa e fechou a porta atrás deles. E logo em seguida, imediatamente, os homens perversos daquela cidade começaram a bater na porta de Ló, querendo derrubar aquela porta, dizendo para o anfitrião Ló, dizendo: olha Ló, nos dê esses seus visitantes, esses seus convidados, para fazermos o que quisermos com eles, para abusarmos desses homens, nos dê, senão nós vamos entrar. E Ló teve aquela grande ideia, e ele disse: espera, não, são os meus convidados, são amigos meus, vocês não podem fazer isso. Faz o seguinte: educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever, é preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem, para o seu conforto, laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256. www.fases.com.br. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom.
conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. O Bem-Estar foi fundado em 2 de agosto de 1982, com sede na rua Jacarepaguá, no bairro Chácaras Tubalina. Sua natureza é beneficente, filantrópica, educativa, recreativa, cultural, psicológica, esportiva e de promoção humana. Esta instituição presta serviços na área de assistência social às pessoas necessitadas e de baixa renda da comunidade berlandense. O Bem-Estar nasceu com o intuito de amenizar as situações de desigualdade social e trazer melhoria às condições de vida das famílias necessitadas. Nós visamos não apenas o suprimento das necessidades básicas, como também a garantia de ações de apoio e orientação às famílias em situação de vulnerabilidade. Eu achei muito ótimo. E ótimo, não, eu fiquei muito feliz mesmo. Nem tem palavra para explicar, né? Eu quero agradecer muito o Bem-Estar por ter me dado essa oportunidade de me ajudar, de estar me ajudando por eu estar em dificuldade financeira, assim, com as contas, com a cesta, com tudo que eles têm me ajudado e que possa também ajudar outras famílias também. Espero que vai ajudar muito mais gente, assim como eu. Alguns projetos e ações têm sido desenvolvidos a fim de promover a inclusão social, tais como o atendimento psicológico e psicanalítico, trabalhar com as questões emocionais do indivíduo, assistencial, socorrer pessoas ou famílias em momentos de crise, como desemprego, doenças e outras situações de emergência ou riscos, destinando recursos financeiros, cestas básicas ou utensílios conforme a necessidade. Assistência jurídica, orientação jurídica e encaminhamentos a núcleos jurídicos. Projeto Criança Feliz, oficinas aos sábados para as crianças e adolescentes do bairro Dom Almir, promovendo, por exemplo, educação, lazer, esporte e dança. Educações, oportunidade de realizar o sonho de completar sua educação de 1º e 2º graus, com o objetivo também de visar a qualificação de nossos alunos para a vida, sabendo que o estudo é muito importante e imprescindível nos dias de hoje. Além disso, verificamos nas inscrições o baixo poder aquisitivo das pessoas contempladas, que invariavelmente não conseguem retomar seus estudos por falta de condições financeiras. O novo desafio do Bem-Estar é a construção de 2 complexos sociais, no São Jorge e no Morumbi. Neste, a primeira etapa vai entregar uma creche para 170 crianças. Ações como estas representam o nosso papel de minimizar a desigualdade social. Doe e seja um parceiro do Bem-Estar. Anote aí. Banco Bradesco, agência 0265, dígito 8. Conta corrente 160850, dígito 9. Os telefones para contato são 34 3217 1988, 3084 5237 ou 9993 4376. Bem-Estar, pensando e cuidando do próximo. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Centro
de Excelência em Reabilitação e Trabalho Orientado de Uberlândia é uma instituição privada de caráter filantrópico reconhecida como utilidade pública desde 1986, que atua na área de saúde com reabilitação, assistência e promoção social de pessoas de baixa renda com deficiência física e necessidades especiais de toda a faixa etária. Nosso objetivo é oferecer atendimento especializado para as necessidades físicas, psicológicas e sociais de pessoas com qualquer tipo de sequela ou limitação funcional. Primamos por trabalhar o indivíduo de forma integral e seu contexto familiar. A interdisciplinaridade constitui nossa prática de atuação. Hoje, atendemos 149 pacientes, dos quais 72 são crianças. As áreas são assistência social, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, ecoterapia, acupuntura, arte-terapia, hidroterapia, apoio nutricional, alfabetização especial, atividades manuais, educativas, recreativas, e apoio sociofamiliar. Os atendimentos podem ser individuais ou em grupos, como grupo neurológico, lombalgia, fibromialgia, AVC, estimulação sensorial, comunicação alternativa, socialização, atendimentos terapêuticos associados e discussões de casos clínicos que são fundamentais no processo de reabilitação. Na equipe são hoje 20 profissionais, 2 prestadores de serviços e 9 voluntários, com uma média de 6.300 atendimentos mensais em todos os departamentos. Ainda existem outros serviços: enfermagem, assistência básica de saúde e orientações, alfabetização de adultos, transporte para pacientes que não têm condições de chegar à instituição no transporte alternativo, oficinas Semear Artes, encaminhamentos diversos para a rede social, empréstimos de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas. Nossa filosofia é cristã e busca a reabilitação integral, corpo, alma e espírito, tendo como base o ensino da Bíblia Sagrada e o amor incondicional de Deus, como propósito de gerar fé e esperança, dando assim a motivação e perseverança necessárias para a reabilitação, habilitação e reintegração do paciente junto à família e sociedade. Há 8 anos eu conheci o Certo, fui fazer inscrição para minha filha, que estava precisando de fazer fisioterapia. Logo, depois de 4 anos, eu tive a minha outra criança, que também é especial, e fui fazer inscrição lá novamente para ele fazer tratamento lá e consegui. Então, os meus 2 filhos fazem tratamento lá no Certo, fisioterapia, faz hidro, fono. A reabilitação é muito importante, porque quando a Maísa chegou no Certo, ela não dava conta de pôr a comida a mão, não levava a mão na boca, e hoje ela já leva a mão na boca. E
Assim, ela já levanta, ela tem bem controle, já controla um pouco o pescoço. Então eu acho que o que a Maísa poderia ganhar, ela tá ganhando sempre. A minha mensagem pro pessoal do Certo é que o ano que vem seja cada vez melhor e que Deus dê tudo o que eles, tudo de bom na vida deles, que eles continuem sendo essa pessoa do coração enorme que eles têm e que Deus dê muita saúde para eles e felicidade para eles e a família deles, que isso é muito importante, porque só Deus na nossa vida. A manutenção do atendimento se dá por meio de doações, contribuições mensais, projetos, apadrinhamentos, eventos beneficentes e parcerias com órgãos públicos e privados, que são fundamentais para o desenvolvimento e qualificação de suas atividades. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas, em sede própria, a Rua Márcio Ribeiro da Silva, 301, nas Chácaras Tubalina. Dispõe de um espaço amplo, adaptado, equipado e aparelhado. É administrada em caráter voluntário por uma diretoria e conselho fiscal eleitos bienalmente. É uma instituição séria, legal e respaldada com documentação comprobatória de sua idoneidade, que tem cumprido seu papel social há 25 anos em Uberlândia e região. Nossa missão: ser um instrumento operacional em Uberlândia, na área de saúde, com atendimentos em reabilitação e promoção social à pessoa de baixa renda, com deficiência física e necessidades especiais. Honrar a Deus manifestando amor, paciência, paz, alegria, esperança, coragem e fé a todos os pacientes e familiares. Venha nos visitar e conhecer o nosso trabalho. Será uma honra recebê-lo e apresentar os nossos projetos. Fale com a gente através dos telefones 34 3238 3443 ou 9674-8119. Ou seja nosso parceiro e doe através da agência 0161, operação 003, conta corrente 501-216, dígito 4 da Caixa Econômica Federal. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família, mais que educação, princípios. Quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. É com muita alegria que contamos a nossa história, que também é a história da Shalom Comunidade Cristã. Nós somos pessoas que viemos de famílias simples, nossos pais eram cristãos, e então nós crescemos numa atmosfera de fé. Isso foi muito importante. A minha família
Os meus pais era uma família cristã. Meu pai era pastor. A minha família era bem ativa na igreja. Eu, desde menino, novo, eu criei no Senhor Jesus Cristo. Mas eu fiz uma decisão pessoal para ficar do lado de Jesus com 11 anos de idade. Pois eu sempre reconheço, enquanto minha mãe estava viva, falei muito com ela, obrigada, mamãe, por ter me dado Jesus. Porque dentro do meu lar sempre fomos ensinados que Deus era nosso Pai, que Jesus era nosso Salvador. E era para sempre entregar as nossas vidas para Ele, que Ele tinha morrido por nós. E para deixar Ele nos dirigir em nossas vidas. A minha chamada foi de seguinte forma. Nós éramos 6 irmãos, todos homens. Meu irmão, 4 anos mais velho do que eu, tinha a chamada missionária. Mas ele tinha uma doença que levou ele à morte com apenas 16 anos de idade. Nesta época, eu tinha 12 anos. Esta morte chocou a família muito. Eu fiquei muito chocado no dia que ele morreu, porque não esperava isso. E eu não tinha certeza sobre meu futuro, ainda não tinha um sonho claro. Mas naquele dia, Deus falou comigo, você vai tomar o lugar dele. E eu disse para Deus, sim. Então daí para frente eu sabia o que era meu futuro. Só não sabia o lugar. E quando eu tinha 15 anos eu ouvi uma missionária do Brasil falar sobre o Brasil e depois daquela semana eu sabia que meu lugar para servir o Senhor seria Brasil. Depois que eu formei da faculdade bíblica e fui para casa, que eu conheci o homem que Deus me deu, que tinha chamado para o Brasil. Eu não tinha entendido aonde eu ia, mas somente que o Senhor ia me dirigir. E assim que foi. Ele me deu Ari, que vinha para o Brasil. E eu falei, então essa é minha chamada também. Chegamos no Brasil em janeiro de 1963 e logo fomos para a cidade de Campinas, onde estudamos português por 1 ano. E depois disso mudamos para o novo capital, Brasília, onde durante 4 anos nós ajudamos levantar uma igreja naquela cidade. Em 1969 mudamos para Uberlândia e realmente senti uma orientação de Deus que era Uberlândia. Aí então nós começamos uma escola de inglês. E este foi o nosso meio de sustento durante 12 anos. O que abriu e nos ajudou muito foi ter uma menina, Robin. Mesmo ela nenê, ela era muito aberta, ela abriu muitas portas para nós, junto com nas escolas, com os vizinhos. Ela atraiu muita gente para Jesus, através da maneira dela. A igreja iniciou através de contatos que estávamos fazendo e especialmente pela conversão da nossa filha mais velha, que começou a evangelizar colegas na escola. E estes jovens converteram e este foi o começo. Era uma igreja de jovens. Nosso alvo era sempre atrair as pessoas para Jesus. Então, uma maneira era de abrir nossa casa para todos os jovens, desde Robin já era jovem e ela estava atraindo pessoas para Jesus e ganhando eles para Jesus,
a nossa casa estava cheia de jovens, sempre. O sonho que nós tivemos quando viemos para o Brasil era ser usado por Deus para levantar pessoas para servir a Deus, e esse sonho foi realmente conquistado. Eu tinha realmente uma visão de uma igreja aqui em Uberlândia que nós precisávamos, depois de algum tempo, de um local, e nós conseguimos o local, que hoje é a sede da Shalom, e aí nós podíamos crescer, e evangelismo era sempre o tônico deste sonho que Deus nos deu, e muita comunhão. Era uma igreja que era conhecida como a igreja de amor. Eu comecei a ser sonhadora também, porque eu podia imaginar muitas pessoas chegando a Jesus e a igreja bem maior, porque começamos tão pouco, eu tinha com muitas poucas pessoas. Tivemos sempre criancinhas também no sábado, da vizinhança, que eu achei que eu tinha que contar a história de Jesus para todas aquelas crianças da vizinhança. Nós sonhamos numa época, uma igreja de 3.000 pessoas. Esse sonho já foi realizado. Agora nós estamos sonhando junto com os presbíteros, com muito mais pessoas servindo a Deus. Nós sempre temos entendido que a igreja precisa crescer tanto em números quanto em qualidade. E por isso nós sempre colocamos uma ênfase sobre discipulado. Mas eu fico tão alegre para ver que recentemente a igreja está levando essa questão de discipulado, até uma visão de discipulado um a um, forte para frente. Então minha expectativa é que a igreja vai crescer muito daqui para frente. O Senhor tem nos trazido até aqui e Ele tem prometido que Ele tem grande ceifa para cada um que serve Ele e não desvalece, sim, mas sempre firme na fé. Quero falar para meus filhos e netos e para toda a igreja, cada um de vocês, que Deus tem uma chamada para cada pessoa. E é importante que temos ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Então, qual é essa chamada para a sua vida? O que é que você está fazendo agora? E qual o seu futuro? Deus tem grandes coisas para você. Você não pode perder. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Ari e Helena deixaram casa, pais, irmãos e vieram para o Brasil 50 anos atrás, por um sonho, por um chamado e, acima de tudo, por amor.